Shalom, shalom a todos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos em mais um dia do nosso projeto, estudando a Bíblia, meditando na Bíblia. E estaremos hoje meditando em Gênesis, capítulo 29 e 30, Continua aqui a caminhada aqui de Jacó. Então Jacó, ele foi ali atrás, do seu tio Labão, foi procurá-lo, como foi orientado pelo seu pai e pela sua mãe. E quando ele chegou no poço, ele encontrou Raquel, que ela era pastora de ovelhas, ela estava cuidando das ovelhas. E ele disse para ela quem ele era, e aqui, a Bíblia nos diz que ele a beijou, mas ninguém sabe em qual parte ele, a beijou. Provavelmente pode ter sido na mão, como uma forma de respeito, A Bíblia não nos detalha. E ali, ele se apaixonou por ela, começou a amá-la exatamente no momento que ele a viu. E quando ele chegou ali no seu tio, ela contou para o seu pai quem era ele. Ali ele ficou hospedado na casa dele. Ele falou: e aí, Jacó, o que você quer em troca, por você estar aqui, já me ajudando, cuidando dos animais? Aí ele disse: eu quero me casar com sua filha Raquel. E ele falou assim: então eu trabalho para você 7 anos e você me dê ela como esposa. Ele: ok, tudo bem, eu vou te dar. Porém, quando ele foi se casar com Raquel, e o costume judaico é que as noivas, elas usem um véu, que tampem todo o seu rosto. E ali ele se casou achando que era Raquel. E quando ele foi consumar o casamento, e que ele, após ter consumado o casamento no dia que amanheceu, ele viu que não era Raquel, que era Leia, que não era tão formosa quanto Raquel. Aqui diz que Raquel era formosa de porte, e de semblante. Então Raquel com certeza era uma mulher muito bonita. E Leia já não era assim tão bonita quanto a irmã. Mas aí ele falou com o tio dele: por que você me enganou? Por que você mentiu para mim? Ele falou assim: você não sabe que o costume aqui é que a mais velha case primeiro e depois, posteriormente, as outras? E aí ele disse para ele: olha, se você quer, então, a Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos para mim. E aí, após uma semana dele ter casado, com Leia, ele casou-se com Raquel e teve que trabalhar mais 7 anos. Então ele trabalhou 14 anos para Labão. E Labão havia nesse espírito de engano ali, que essa herança espiritual ali sobre Labão, sobre Rebeca, porque Rebeca orientou, ela que instruiu a Jacó a enganar o seu próprio irmão Esaú. E nós vemos aqui que Labão também tinha esse costume de enganar as pessoas, Então, ou seja, aquilo que Rebeca fez, que Jacó fez, ele também colheu ali através do seu tio. Então, nós aprendemos aqui que tudo que nós plantamos, nós vamos colher, Se nós não nos arrependermos, nós vamos colher. E aqui Jacó, ele colheu, o engano, ele foi enganado pelo seu próprio tio, como ele um dia enganou o seu próprio irmão e seu próprio pai, porque ele enganou ali o seu pai. E ali Lia, ela começou a ter filhos, ela foi tendo um filho após o outro, as suas servas também foram tendo filhos, e Raquel, ela não conseguia ter filhos, e a Raquel começou a desprezar Lia. E ali Deus então foi e abençoou a Lia, abriu o ventre dela, e o ventre de Raquel estava fechado. E ali elas começaram, naquela confusão toda. E um dia Lia pediu aos seus filhos que trouxessem jasmim para ela. E quando Raquel viu os filhos chegando, ela falou: me dá para mim, eu quero esse jasmim. Ela falou assim: não, é meu, você já tomou meu marido, agora você ainda quer também meu jasmim? E pelos estudos, dizem que esse jasmim era como se fosse algo relacionado a seduzir, a sensualidade, como fosse uma maçã do amor, E por isso que Raquel queria, porque ela achava que aquilo ali, ela talvez poderia ter filhos através daquilo. E assim Raquel falou com ela assim: não, então tá, então você me dá o jasmim,
e eu deixo você dormir com Jacó essa noite. Então, ou seja, Raquel, ela queria mandar, né, em toda aquela situação. E ali Raquel, e Lia deitou-se então com Jacó naquela noite. E ela teve mais um filho, né, de Jacó. E assim, até que Deus resolveu ouvir, né, o clamor de Raquel, porque ela já foi perdendo o sentido da vida, não tinha mais sentido para ela. Ela se considerava como se fosse uma pessoa morta, né? E aí Deus teve misericórdia dela e o abençoou com José. Ela engravidou de José, né? Aonde ela teve o seu filho. E depois que ela teve José, né? Então Jacó não chega, que meu tempo já se findou. E ele foi dizer ao seu sogro, ele disse, tá bom, mas então como nós vamos fazer? Ele falou, vamos dividir, você fica com o seu gado, eu fico com o meu. E ali ele falou com ele assim, então tá, os animais que nascerem pintados, malhados, né, eles serão meus. E os que nascerem lisos vão ser seus. E aí Jacó, olha como que Deus, né, ele é maravilhoso. Como que nós temos que estar ligado naquilo que nós pensamos. Isso aqui foi o próprio Deus que trouxe esse pensamento, essa imaginação para ele, né? Onde ele pegou varas e ele cortou essas varas e colocou elas perto das criações deles. E quando elas iam beber água, né? Quando elas iam, elas olhavam para aquelas varas que, da forma que ele cortou, pareciam que eram pintadinhas e pareciam que eram listradas, né? Então elas olhavam para aquelas varas e ali elas concebiam todos os animais que nasciam, né, da sua prole ali, dos seus gados, né, das suas ovelhas e cabras, nasciam todos pintados e malhados, né, e listrados. Conforme aquelas varinhas que ele colocou, assim nasciam. E ali ele prosperou mais do que seu sogro, né, nascia mais, praticamente nascia mais malhadas e pintadas do que lisas, né? E ali ele foi abençoado e próspero. O que nós aprendemos com isso, né? O que nós pensamos influencia muito nas nossas vidas, né? Por isso que Deus fala que nós temos que pensar nas coisas que vêm do alto, que nós temos que pensar, né, nas coisas boas, nas coisas espirituais, que nós temos que pensar nas coisas que vêm do céu, em coisas boas, não em coisas negativas, porque quando nós pensamos coisas negativas, nós atraímos isso para a nossa vida, para o nosso ambiente, para o nosso convívio, né? Por isso que o Senhor fala que o nosso pensamento, ele tem que ter essa renovação. Nós devemos ter atenção no que nós estamos pensando, no que nós estamos imaginando, né? Jacó, ele pensou com a fé, né, que assim como aquelas varinhas eram listradas e eram pintadinhas, assim seriam os animais que iriam nascer ali, iam nascer daquela forma. E assim aconteceu. Então, o nosso pensamento, ele influencia nas nossas emoções, no nosso comportamento, no nosso ambiente. E, né, muitos dizem assim, né, você é o que você come, né? Na verdade, nós somos o que nós pensamos, né? Essa frase também encaixa. Nós somos o que nós pensamos. Será o que nós temos pensado? Será como está a nossa imaginação, né? Em frente a tantas coisas que temos vivido, em frente a essa pandemia que temos passado, né? Será que nós estamos pensando em coisas boas, que estamos pensando nas coisas que vêm do alto, do céu? Ou será que nós estamos gastando nossa imaginação, nosso pensamento com coisas negativas, com coisas opressoras, com coisas sobrecarregadas, né? Então que nós possamos ter o nosso pensamento e a nossa imaginação com as coisas que vêm do alto, com o céu, e vão acontecer coisas boas e maravilhosas em nossas vidas. Amém? Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus.